Nós conversamos agora com Eliana Onaim, que é secretária de saúde do município de Araraquara. Boa noite, Eliana Onaim, prazer falar contigo. Olá, boa noite, muito obrigada, Cosmo, pela oportunidade da TVT, da nossa revista TVT Brasil. E estamos aqui num desafio muito grande, né? Há 1 ano e 3 meses tentando conter uma pandemia, né? Com grandes dificuldades. Perfeito. Eliana, eu queria que você trouxesse para a gente, eu dei esse exemplo de que o Brasil já passa de 510 mil mortes e caminha para 18 milhões de infectados, mas lá atrás, Araraquara foi uma das primeiras cidades do Brasil a adotar medidas rígidas e duras, inclusive contra a vontade de muita gente. Naquela época, vocês alcançaram bons resultados, mas agora a cidade começou a dar sinais de novo, com um sistema de saúde já chegando no seu limite da sua capacidade. Eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também os ouvintes da Rádio Brasil Atual, como que vocês estão lidando com a pandemia aí na cidade de Araraquara. Então, como você disse, né, nós fizemos um lockdown em fevereiro, né, final de fevereiro, início de março, por conta do grande número de casos positivados e também uma grande taxa de ocupação hospitalar, que comprometia, né, todo o sistema. Nós passamos de 100% de internações em leitos de UTI. Nossos pacientes tiveram que ser transferidos para outros municípios e até fora da região. Depois disso, nós tivemos uma queda, uma manutenção desses números, né, satisfatórios, até que nós percebemos, né, um novo crescimento. Quando teve o primeiro crescimento lá em fevereiro, nós identificamos em Araraquara uma nova variante, a P1, né, que é a cepa de Manaus. Com isso, a gente sabia do grande desafio que era pela sua transmissibilidade e infectividade. Agora, continua circulando em Araraquara, né, na sua quase totalidade, a P1, a variante de Manaus, mas os números começaram a crescer. Novamente, né, não chegando a taxa de a ocupação hospitalar aos índices de fevereiro, mas nós já tomamos essa medida previamente. Por quê? Né? Porque a gente percebeu um grande crescimento do número de casos, né, e casos que estavam demandando leitos de UTI. Nós não temos problemas com leitos de enfermaria, mas sim leitos de UTI por conta das características, né, dessa nova variante. Então, diante disso, né, nós tivemos que fazer esse novo lockdown. É lógico, né, que o que proporcionou novamente essa transmissão, né, é o não cumprimento, né, da população pelas medidas, principalmente de distanciamento social. Então, a gente tem grandes dificuldades em confraternizações, em festas clandestinas e esses encontros familiares, né? Após 10 dias do Dia das Mães, a situação começou realmente a se agravar. Então, nós temos aqui o controle através da testagem em massa da população, testagem de comunicantes, monitoramento. Mas se a população não auxilia, realmente fica muito difícil. Vamos falar um pouquinho sobre a vacinação também em Araraquara, né? De um modo geral, a vacinação, a imunização segue de uma forma tímida do Brasil. Pouco mais de 11% da população brasileira foi imunizada com as 2 doses da vacina aqui no nosso país. Como é que está esse processo de imunização na cidade de Araraquara? Quantas pessoas foram vacinadas até o momento? Quais públicos estão sendo vacinados neste momento? Traz um panorama para a gente sobre a imunização aí na cidade de Araraquara, secretária. Né, para aqueles que, né, não saibam, tem 238 mil habitantes, né? Suscetíveis à vacina, que não é suscetíveis, são as pessoas que podem tomar a vacina, que é a partir dos 18 anos, nós temos em torno de 190 mil pessoas, né? Nós já aplicamos um total aqui de 115 mil vacinas, sendo 38.740 da segunda dose. Então, na realidade, né, imunizados, nós temos apenas 38.740, que corresponde, né, nessa população aí em torno de 16, 17%.
Nós temos aí uma população de quase 90 mil, né, vacinados com a primeira dose. Essa também foi uma decisão, né, da gente decretar o lockdown para poder avançar mais, já que houve uma disponibilidade de maior doses de vacina. Nós já vacinamos toda a população acima de 47 anos, né, em faixa etária, e todos com comorbidades e aquelas outras previstas, profissionais da saúde, profissionais da educação. A gente deve chegar a semana que vem a vacinando a população até de 43 anos, que é o grande volume, né, de quantitativo de pessoas, né, que é a maior força aí, números que a gente tem, em torno de 74 mil pessoas, e sabendo que com uma dose a gente tem uma grande chance da redução das complicações, né? A pessoa, mesmo com 2 doses, não é a doença, infelizmente, ela não é evitada, né? Porque não tem 100% de efetividade, nenhuma vacina, não só da coronavírus, né? Mas ela dá de uma forma atenuada. E mesmo e tem estudos que mostram que já com uma dose, a população, as pessoas já conseguem enfrentar de uma melhor maneira a doença. Então, é nisso, né, que a gente trabalhou muito em Araraquara. Nós tínhamos 6 postos de vacinação de Coronavac. Essa semana nós chegamos a 30 postos, né, para que a população tivesse realmente acesso, né, à vacina de uma maneira mais fácil, mais rápida, porque a gente acredita que a gente atingindo 50 mil da população com pelo menos uma dose, nós tenhamos um melhor controle dos casos de agravamento da doença. Secretária Eliana, a senhora falou sobre esse segundo lockdown rígido que a cidade vai adotar para conter e frear o avanço da pandemia. Agora, a minha pergunta é, e o entorno de Araraquara, secretária? Porque Araraquara tem bons resultados, e as pessoas que se deslocam, né, de outras cidades, que saem de Araraquara, que vão para outra cidade próxima, como é que é feito o controle? E mais, por que não é feito de forma consensual, secretária, um lockdown mais abrangente, para que de fato não ocorra esses riscos? Uma pessoa que venha de outra cidade, que vá para outra cidade. Olha, a região de Araraquara, ela abrange 24 municípios, né? Então, uma população de 1 milhão, aproximadamente de 1 milhão de habitantes, né? Tem 2 cidades de maior porte, que é Araraquara e São Carlos, né? E municípios aí que variam de 38 mil habitantes, né, a 1.500 habitantes. Quando a gente faz um lockdown, toda vez, a primeira vez também, e esta vez também, nós convocamos todos os prefeitos, né, da região para que fizesse uma medida conjunta. Porque Araraquara recebe, né, referência em leitos hospitalares de Covid para esses municípios. E a grande taxa de ocupação também se deve, né? Hoje nós temos 40% de pacientes internados em UTI provenientes de outros municípios e 60% do município de Araraquara. Mas até um mês atrás, essa proporção era totalmente diferente. Nós tínhamos 30% de araraquarenses nos leitos de UTI e 70% da região. Mas este segundo lockdown ainda, nós tivemos conosco mais 6 cidades que aderiram e fizeram da mesma maneira como nós. A gente tem aí um problema político, né? Os prefeitos não querem, né, usar esse, como a gente diz, um remédio amargo, né, por conta das condições econômicas, né, e sociais, e por isso a gente tem uma barreira sanitária, né? Nós temos barreiras em todas as entradas da cidade, que as pessoas, para adentrar no município de Araraquara, eles têm que estar com um teste negativo de coronavírus, pelo menos com 48 horas de antecedência. Caso ele não tenha, ele é testado na barreira. E se ele for positivado, né, ele não pode entrar no município. São medidas que a gente toma para ter um controle melhor, né? Mas para fazer lockdown tem que ter muita vontade política, enfrentar, né,
essa situação que a gente enfrenta, né, de muitas vezes hostilidade, né, e de dificuldades, principalmente com o setor econômico. Agora, secretária, pegando o gancho nessa sua resposta de hostilidade, acho que a gente pode tratar até dessa forma. Nessa semana, o município de Araraquara foi vítima de fake news sobre a adoção do lockdown aí para conter a disseminação da Covid-19. A Rádio Jovem Pan, inclusive, ajudou a propagar essa fake news, divulgou áudio de uma moradora dizendo que teria comido um gato devido à ausência de alimentos na cidade. Como é que você vê essa polêmica, essa politização em cima de uma doença tão grave que já levou aí mais de 500 mil vidas no país, mais de 500 pessoas aí na cidade de Araraquara, até desgasta ter que ficar lidando com essas fake news tão absurdas, não, secretária? Sim, você disse muito bem, né? Uma doença tão séria e que ela tem um lado político muito mais forte, né? É o lado do negacionismo e o lado de quem quer fazer, através da ciência, o controle da doença. Então, por conta, né, nós tivemos uma reação muito forte, né, após o primeiro lockdown. A partir do momento que a gente começou a mostrar para o Brasil que lockdown dava certo, por conta dos nossos resultados, né? Tivemos 70% da diminuição dos casos, 70% da diminuição dos óbitos. Numa projeção que os epidemiologistas fizeram, né, docentes da UFSCar, chegaram à conclusão que com o lockdown realizado em fevereiro, nós evitamos 3.579 casos, né? E evitamos 259 óbitos. Então, esses dados começaram a incomodar muitos negacionistas. E várias vertentes e ataques, né, ao prefeito, a mim e à cidade como um todo. A última é essa, né, de as pessoas não terem alimentação e terem que se alimentar, né, de animais, né? Nem tendo a preocupação, né, de saber que você matar hoje um animal, né, tem a lei de proteção animal. Então, uma coisa tão séria, né, e que a pessoa, né, que alega isso, hoje já desmentiu, diz que não é bem assim, etc. e tal. Até porque se tem 3 eixos fundamentais na pandemia, no controle da pandemia no município de Araraquara, né? Uma são as parcerias com as universidades, a outra a comunicação e o diálogo com todos os setores, e o terceiro, né, é a rede de solidariedade. Várias ações, né, foram feitas, né, para que as pessoas possam cumprir o isolamento social, o distanciamento social, com distribuição de cestas, com criação de empregos, né, emergenciais pela prefeitura, com a criação de uma Bolsa Cidadania, com a distribuição de cesta básica para todos os alunos, né, da rede pública municipal. Então, várias ações, né, aquisição de todos os produtos dos pequenos produtores rurais, né, para que eles não tivessem prejuízo, né, para fazer, inclusive, constituir as nossas cestas. Então, a única coisa que não pode ser dita, né, é que em Araraquara a população passou fome, porque a gente trabalha muito integrado, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, e com vários programas em conjunto. Então, se é um eixo forte no controle da pandemia, é a rede de solidariedade. Perfeito. Secretária Eliana Unai, obrigado pela gentileza de falar com os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual. A senhora que é secretária de Saúde aí na cidade de Araraquara, que vem trabalhando fortemente para conter o avanço da pandemia de Covid-19 no município. Boa sorte para vocês aí nesta empreitada, que não é fácil, mas que com trabalho tudo é possível. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, em um momento muito melhor. Boa noite, obrigado. Boa noite, desejo a todos, né, sucesso na condução da pandemia, a todos nós e muita saúde. Muito obrigada.